Boa tarde, pessoal. Meu nome é Otávio, eu sou especialista em redes ali na Sage Networks e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema Fortaleza além dos cabos submarinos. Fortaleza, como todos aqui já sabem, né, é um grande hub de cabos submarinos que chega aqui, né, que ancora aqui, e em 2025 foi reconhecida aí pelo Banco Mundial aí como o maior hub de cabos submarinos da América Latina. Porém, não é só disso que Fortaleza, na verdade, esse é só um dos pontos, né, que Fortaleza tem que se orgulhar. Antes, a ideia era o seguinte: chegava os cabos submarinos aqui e se deslocava a informação até São Paulo para ser processado. E de uns anos para cá, a gente consegue perceber que não é mais assim, né? Hoje, Fortaleza ele tem um grande potencial, tem uma grande importância para o processamento de dados, né? Onde a informação chega aqui, já é aberta aqui, já é toda processada e é distribuída para tanto para o nosso país quanto aí para a América Latina, né? Um dos pontos importantes que a gente consegue, que consolida isso, é o relógio atômico que foi instalado aqui no ano passado. Isso só foi possível pela estabilidade que Fortaleza tem, né, e pela importância que Fortaleza tem aí para a internet nacional. Um dos outros pontos que a gente consegue verificar também são os investimentos, né? Inclusive foi até mencionado hoje durante a manhã, né? Que, por exemplo, o TikTok ele anunciou em 2025 também um investimento de aproximadamente 200 bilhões de reais para a criação do seu data center aqui no Brasil, né? Onde vai ser o maior data center do Brasil e o primeiro data center da empresa na América Latina. Um outro ponto que também não é novidade para ninguém é o X de Fortaleza, que é o segundo maior X do nosso país, né? Esses números aí, hoje de manhã, eu descobri que estavam um pouco desatualizados. Eu coloquei aí 40 terabits de tráfego agregado no nosso país que foi alcançado no ano passado, né? Só em Fortaleza foi aproximadamente 15% desse tráfego agregado nacional dentro do X. Mas eu fiz alguns cálculos, foi 50 terabits que alcançou nesse ano, né? E 7 terabits foi só aqui em Fortaleza, que totaliza, então, aproximadamente 14%. Esse ponto não desmerece Fortaleza, mas sim fortalece a descentralização, né? Não é só Fortaleza que... Não é Fortaleza que diminuiu, é os outros distritos, outros pontos de troca de tráfego aí também, que foi ganhando piso. Que é o segundo item que eu coloquei ali, que a descentralização ela é um grande ponto importante que nós tivemos aí que nós temos aí, que Fortaleza tem de se orgulhar, né? Em 2025, por exemplo, a dependência pelo X de São Paulo, ela caiu de 80% para 63%. Então, é um grande fator aí da descentralização e a importância que isso tem para o nosso país e para o IX, né? Um dos pontos importantes também que as vantagens são as eficiências de custos. Não tem a necessidade de eu pegar e ir até São Paulo, gastar com transporte, sendo que eu tenho alguma coisa de qualidade aqui próximo de casa, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Para contextualizar, né, para iniciar aqui a minha palestra também, eu peguei um top 10 conteúdos mais acessados no nosso país. Essa informação eu peguei pela Cloudflare, onde mostra Google, Facebook, Kawaii, Instagram, WhatsApp, como os predominantes de acesso no nosso país. E qual foi a minha ideia? Pegar todos esses conteúdos e fazer um comparativo com o IX São Paulo, de quantos desses conteúdos estão presentes, tanto aqui no IX Fortaleza quanto no IX São Paulo. Então, 90% dos conteúdos da Cloudflare, que foi mencionado ali na Cloudflare, né? 90% desses conteúdos estão presentes aqui no IX Ceará e estão presentes também no IX São Paulo. Porém, fazendo uma análise um pouco mais profunda, vendo algumas dancinhas lá na Kawaii, né?
eu consegui ver que 3 dos 4 CDNs mais utilizados pela Kawai, 3 deles estão presentes aqui no Ixi Ceará. Então, que totaliza praticamente 100% aí dos conteúdos que estão presentes aqui no Ixi Ceará. Como todo pesquisador não se baseia em uma única fonte de pesquisa, né? Eu peguei também um dos maiores clientes que nós temos aqui da região, e eu peguei os top 10 conteúdos deles também, que mais acessados nesse SP, né? E aqui também tem Facebook, Google, Amazon, YouTube, ByteDance, que o TikTok. Aqui mudou da Kawaii para o TikTok. E nós conseguimos ver que 100% dos conteúdos mais acessados por base dessa forma orgânica que eu coloquei o nome, né? 100% delas também estão presentes aqui no Ixi Ceará. Beleza. Agora eu vou falar um pouco sobre a sobreposição de prefixos, que foi algo que a gente gastou um pouco mais de tempo para pesquisar e para achar para trazer essas informações para vocês. Dos 285 mil prefixos que são anunciados lá no Ixi São Paulo, 80,3% desses prefixos também são apreendidos aqui no Ixi Ceará. Eu acho que esse número, para mim, ele foi uma surpresa quando fui fazendo as pesquisas. Eu acho que muita gente aqui também não tinha de cabeça esse número, né? Mas isso mostra que a maioria dos prefixos que eu preciso tem aqui. Então, não tem necessidade de eu ir para lá. E eu peguei e fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada, que eu peguei por tipo desses prefixos, aonde a gente consegue ver que CDNs e provedores de conteúdos, eles têm aí, comparado com o Ixi São Paulo, né, tem uma grande aderência, né, por exemplo, CDN 78%, provedor de conteúdo 72%, e é um ponto muito importante que tem para a gente conseguir ver nessa comparação, né. O que tem menos aí é o ESP, mas não faz muito sentido um provedor do Sudeste estar conectado aqui no Ixi Ceará e vice-versa, né? Então, esse número aí, ele ser menor, ele não faz muita diferença. Um dos pontos que eu achei muito importante durante essa minha pesquisa foi que esse 80,3% dos prefixos, ele totaliza mais ou menos 229 mil prefixos, e desses 229 mil prefixos anunciados em ambos os GX, 78,8% deles utilizam mesmo a SPF. Então, o que 78% desses prefixos estão dizendo? Que para chegar até mim, pelo Ixi São Paulo ou Ixi Ceará, é a mesma coisa, é a mesma distância, dizendo dessa forma, né? Por exemplo, esse provedor ele anuncia o seu barra 24 aqui no Ixi Ceará. Ele tem aí no SPF dele ali um AS somente, né? Então ele está conectado diretamente. Isso seria muito bonito. Porém, esse mesmo provedor, ele anuncia o mesmo barra 24 no Ixi São Paulo, com o mesmo SPF. Então, volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Ele diz para a internet, para quem está conectado no Ix, que pode chegar através dele, tanto pelo Ix Ceará quanto o Ix São Paulo, que é a mesma coisa, você que decide. E você podia até me perguntar, cara, mas você não sabe se esse cara é de Minas Gerais. Eu coloquei ele em Minas Gerais aí, porque eu sou mineiro, né? Mas você não sabe se ele é de Minas Gerais. Mas aí, pelo IP-Info, eu consegui verificar que esse é um provedor daqui da cidade de Redenção, fica mais ou menos 70 quilômetros daqui de distância de Fortaleza, e ele está falando para um participante que está aqui em Fortaleza que você pode chegar até mim através de Fortaleza e São Paulo da mesma forma. Então, você que decide. Se você quiser chegar por São Paulo, e você pode chegar, que vai ser você que decide. Eu não tenho autonomia, né? Ele está deixando automático, né? E lembre-se que isso daí não é um caso isolado. 78% dos provedores, dos prefixos ali anunciados em ambos os X utilizam o mesmo SPF. Beleza, Otávio, você está falando aí sobre a sobreposição de prefixos, né? Mas você não falou o problema que isso me traz, né? O que isso causa na minha operação. E hoje a gente sabe que a largura de banda não é mais um diferencial para o seu provedor. Eu tenho certeza absoluta que você pode vender um link ali de 1 GB para o seu cliente a cento e poucos reais. E o seu concorrente do lado vende o mesmo 1 GB pelos mesmos cento e poucos reais, se não até menos que você.
mas a latência, sim, é um ponto de importância e de qualidade, né? Então, se você tem uma latência mais baixa que o seu concorrente, a sensação de qualidade para o seu cliente final vai ser muito maior. Então, pode chegar, né, uma latência pela física, né, pensando em física, pode chegar até ser 40 vezes mais demorado você chegar até São Paulo, uma comparação. Tem maiores riscos de indisponibilidade, porque a probabilidade de um rompimento entre 3.000 quilômetros, né, é muito maior do que essa disponibilidade em 70 quilômetros. É a distância de redenção até aqui, mais ou menos. Um custo desnecessário, porque que eu vou gastar com cliente ou com transporte para me chegar até São Paulo, sendo que eu posso buscar aqui do lado de casa. E fora que você desestimula os provedores de conteúdo se instalarem por aqui. Porque imagina um provedor de conteúdo, por exemplo, Itaú, Roblox, falar assim, olha, por que eu vou me instalar lá em Fortaleza, sendo que vai ter um bobo que vai vir e vai me buscar aqui em São Paulo? E a gente fala, tipo, e eu penso o seguinte, para quem que deve doer mais isso no bolso, né? Eu tenho quase certeza que para você, provedor, para você fazer um investimento de pegar e gastar para chegar até São Paulo, deve ser um pouco mais dolorido do que um grande player aí de se instalar por aqui. Lembre-se pelo menos desses 4 itens, né? Redução de qualidade, maiores riscos de indisponibilidade, custo desnecessário e o de estímulo de novos provedores de conteúdo se instalarem por aqui. E eu falo aqui de X Fortaleza, mas só que isso vale para todos os de X que a gente tem aí no nosso país. Aqui foi só uma imagem comparativa, né, de latência. Redenção para Fortaleza, 1 milissegundo, e de redenção a São Paulo, de acordo com a física, mais ou menos 40 milissegundos. Ok, Otávio, você falou, mas eu ainda quero estar no X São Paulo, porque ele é o maior. Alguém podia falar isso para você também, mas não fala, né? Beleza. Mesmo assim, você querendo estar, depois de toda essa explicação, você ainda quer estar presente no X São Paulo, faça pelo menos como esse provedor. Ele anuncia o barra 23 aqui no X Ceará, e ele anuncia o mesmo barra 23 no X São Paulo, porém ele coloca um ASPF maior, né? Ele coloca um prepend ali nesse prefixo. Então ele está falando, você tem a opção de chegar por mim por 2 lugares, mas eu prefiro que você chegue por mim, chegue até mim, através do X Ceará. Aí vai dar decisão do outro provedor a tomar essa decisão, mas ele deixou explícito, na verdade, né? Como que é a preferência dele. Beleza, aqui são as referências dessa minha pesquisa, né? Eu gostaria de até agradecer o RouteViews, que disponibiliza para nós os arquivos para a gente fazer essas análises. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e pode contatar a gente pelo e-mail. Pessoal, tem perguntas? Tem uma pergunta, só Yuba da Sage Networks, eu vou repetir o que eu já ouvi muitas vezes para te dar a oportunidade de responder, já que é correlato com a sua palestra, que é o seguinte, abre aspas, mas não é em São Paulo que estão os conteúdos, de onde é a fonte primordial, onde jorra a internet, como posso eu, um provedor do norte, do nordeste do Brasil, entregar banda larga para usuários residenciais, mas abrir mão de estar conectado no X de São Paulo? O que você teria com os dados que você fez da sua análise aí, da sua pesquisa, o que você responderia a um provedor, um NOC que tem esse raciocínio? O que você ofereceria a ele como alternativa? Então, o problema não é estar presente no X São Paulo, não é você estar presente no X longe. O problema é você se conectar no ATM de uma forma direta e não se dar prioridade para que o seu tráfego chegue pelo seu ATM mais próximo. Porém, se mesmo assim, igual eu falei, se você quer ainda estar presente em ambos, pelo menos faça uma manipulação no tráfego para preferir que aquele conteúdo, ou os conteúdos, a maioria dos conteúdos, cheguem em você pelo seu IX mais próximo. Porque assim você tem otimização do tráfego
você, igual eu falei, você consegue deixar com a sua rede um pouco mais resiliente. Não que o X longe ele seja um problema, mas ele pode, ele sendo o seu principal ponto de troca de tráfego que você está desconectado, ele pode sim te trazer uma dor de cabeça, por exemplo, deu um rompimento, o seu cliente vai sentir. Eu não estou dizendo também que em 70 quilômetros não pode acontecer um rompimento, mas a probabilidade é muito menor. A gente já viu isso acontecer também ao contrário, né? Com provedores conectados, provedores, redes de São Paulo conectadas no XBR de São Paulo e Fortaleza e também não tratarem preferência. E daí, quando vai ver, o conteúdo está vindo de Fortaleza para São Paulo. Vale para os dois lados, inclusive. Júlio? Oi. Não, só uma pergunta. Hoje de manhã eu estava apresentando, né, as communities de marcação de anúncios do RTT. Não sei se você chegou a fazer uma análise, né, de comparar as tabelas, né, que você está vendo, né, muita coincidência, saber qual que tinha como é que era a latência, né, em relação aos peers em cada um dos dois, para saber qual que seria a melhor condição aí. Certo. Eu não aprofundei nessa questão das communities em si, mas eu posso ficar com esse dever de casa e de trazer essa informação. Porém, eu segui muito pela localização. Eu peguei, eu trouxe um exemplo, né, desse meu nessa pesquisa. Porém, não, igual eu falei no começo, né, que um pesquisador normalmente não utiliza só uma fonte. Mas eu peguei vários prefixos e fui olhando as suas coincidências. Inclusive, igual o Moreira disse, né? Eu peguei casos opostos também, de provedores que anunciam, de São Paulo que anunciam aqui, eu peguei provedores do Rio Grande do Sul que anunciam em ambos, da mesma forma, mas eu fico com esse dever de casa aí de verificar sobre as communities e trazer esse retorno. Tá? Não, assim, só porque também levar em consideração que a gente tem alguns PTTs em que a gente tem grandes provedores conectados que anunciam toda a sua tabela de clientes, tá? Então, você vai ver números altos de prefixos e coincidências em função disso, tá? Certo. Então, Teve... Perdão. Não. Você vai ver a tabela, né, um número grande de prefixos igual em várias localidades. Uhum. Agora, exatamente qual é a melhor localidade para ele estar trocando tráfego, que política usa, e realmente aí é interessante avaliar. Entendi, vou fazer essa pesquisa, mas durante a minha pesquisa eu percebi que a Hurricane, né, ela é um dos principais também que faz esse tipo de anúncio em ambos IX com o mesmo SPF. Porém, eu tirei ele durante a minha pesquisa e os números não alteraram muito, então ficou mais ou menos compatível ali. Ficou muito claro que não, o problema não é anunciar em vários IX, né? E sim a configuração correta. E essa informação, teoricamente, deveria ser de conhecimento de todos. Claro, sua pesquisa não foi focada nisso, né? Mas eu acho que vale a pena tentar entender o que está faltando para que seja corrigida essa informação, porque ela realmente afeta o usuário que está consumindo aquele recurso, essa configuração errada. Eu acho que vale a pena ir para o próximo passo, talvez tentar entender com quem está publicando essa informação equivocada, né? De dizer que é igual o tráfego, o custo é igual o mesmo, né? Que na verdade não é. Entendi. Estou processando a sua... Não é uma pergunta, é só uma dica para o seu próximo trabalho. Não, tudo bem. Vai se ver ano que vem. Isso eu me comprometo e já tenho pelo menos dois insights aí. Só para finalizar aqui, a pergunta é sobre os problemas, né? Como você demonstrou, essa questão dos anúncios. Às vezes, por falta de conhecimento, o pessoal não sabe implementar
as regras corretas ali para um bom funcionamento da coisa. Inclusive, isso tem causado alguns problemas. A gente via muito pessoal falar o 24 para o IX para forçar tráfego. Aí o cara joga o 24 lá no IX, né? E aí, quando ele vai para um sistema de mitigação, o cara gera os 24 dele, joga de volta por lá, e aí ele fica com um loop dentro do IX, causando problema para os outros, né? É isso. Anunciar os barras 24 para o IX, né? O mais específico para o IX. Não falo só para o X, né, mas para todo lugar que você no trânsito, não é uma boa prática, porque você fica muito restrito também à sua manipulação de tráfego, né? Por exemplo, no caso de mitigação, por exemplo. Então é bom sempre estar estudando as formas de anúncio, como que você vai adotar a forma que você trabalha com seus blocos, pensando não no cenário perfeito, né? Que o cenário perfeito é perfeito, mas sim no cenário crítico, como que você vai agir de uma forma rápida. Você pode fazer uma pergunta ainda? Não, eu só queria acrescentar a sua pesquisa e até mesmo para os pessoal que estão aqui, que são técnicos, que são engenheiros de rede, é importante vocês sempre ver, aliás, consumir as informações do IX, que lá tem todas as communities, tem todas as manipulações necessárias para vocês anunciar corretamente os blocos de vocês para o IX. É importante, eu queria até deixar uma boa para vocês, cara, não envie 24, por favor. 24 não vai fazer nada, só vai puxar tráfego a mais para você e provavelmente criar um problema de assimetria para vocês. Hoje, por vocês ter conexões no X, tanto no PTT São Paulo, quanto no próprio Fortaleza, no X Fortaleza, essas assimetrias causam problemas para outros participantes. Então, é importante que vocês visualizem a engenharia que vocês estão fazendo hoje, só complementando lá o que ele fez, mandou um 23, mandou um prepend. Muitas das vezes você nem precisa fazer um prepend. Só um MEDzinho lá com custo legalzinho já resolve o problema, porque muitas das vezes as operadoras de grande porte, como por exemplo a Ediuno, né, que o meu amigo estava aqui, eles acabou anunciando ali um bloco do pessoal da Oracle, né, e estava anunciando tanto no São Paulo quanto no Fortaleza hoje. A gente tivemos até um problema aqui, e aí o anúncio foi bem simples, a gente só fez colocar ali um custo no São Paulo, aliás, no próprio XCE, e resolveu o problema. Então, são coisas que, só para complementar lá a sua pesquisa, tá? Muito obrigado. Bom, rapaz, você está falando aí, não anuncia barra 24, anuncia, deve ter tanta gente pensando que queria tanto ter um barra 24 para anunciar, só tem o barra 32 aqui, olha. Mas a tendência é essa mesmo, e tomara que comece a fomentar mais essa parte do IPv6 aí, né? A dependência pelo IPv4 ser muito menor, né? É isso aí. Então, uma salva de palmas, por favor, para o Otávio. Obrigado, Otávio. A medalha aqui, a moedinha. Vamos tirar uma foto.